Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, infinito amor, de uma forma muito especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou exemplificados conforme nós encontramos nos seus evangelhos ou nas suas biografias. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores, estes mensageiros do Cristo, que têm sempre uma disposição firme e constante em nos auxiliar, que possamos fazer esforços constantemente, conforme Jesus nos orienta, para que possamos ser merecedores deste amparo, desta assistência, e oferecendo também um campo mental preparado e propício para que eles possam agir na nossa vida de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, com maior liberdade. E agradecemos, e não podemos deixar de agradecer, e agradecemos constantemente a todos vocês que perseverantemente sempre estão aqui, ou seja, de forma perseverante, estão aqui nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados neste momento no relógio do tempo para estudarmos, para refletirmos, para internalizarmos os ensinamentos de Jesus na nossa vida e depois levarmos para o campo prático, praticando verdadeiramente esses ensinamentos nas menores atitudes do nosso dia a dia. E queremos neste momento lembrar e pedir a todos os companheiros que aqui se encontram que possamos vibrar positivamente, emitir boas energias, boas vibrações a todos aqueles companheiros de jornada que constantemente, aqui nesta página virtual ou em outras páginas virtuais que visitamos, que também levamos estas reflexões, aqueles companheiros que constantemente pedem orações, pedem preces, que possamos vibrar por estes nossos irmãos que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos. E antes de iniciarmos as nossas reflexões para este momento, que trouxemos aqui o capítulo de número 23 do livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E este capítulo de número 23 tem como título Essa Criatura. E este capítulo é um capítulo bem curto e é de autoria do espírito Emmanuel. Não é pelo fato de ele ser bem resumido que não tem belíssimos e profundos ensinamentos. Mas antes de chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel, vamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é a de número 176, em que Pastorino nos diz o seguinte. Ele nos fala aqui nesta mensagem exatamente sobre nós estarmos aqui na Terra. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos realmente nos comportando da maneira correta? Ou estamos agindo de forma impensada, de forma incorreta? Então ele começa nos dizendo o seguinte: convença-se. Ele já começa nos chamando a atenção que nós precisamos nos convencer de que o mundo, ou seja, que o planeta Terra onde nós nos encontramos, não é um parque de recreio.
seja, não estamos aqui no planeta Terra em recreio, não estamos aqui no planeta Terra em um parque de diversão. Então ele já começa nos chamando a atenção que nós precisamos nos convencer que não estamos aqui na Terra como se estivéssemos fazendo um piquenique. E aí ele diz ainda, é um ambiente de trabalho. Então aqui ele nos fala que é preciso que nós nos convençamos que a Terra não é um parque de diversão, mas sim um ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo, ele nos chama a atenção que também a Terra, nós não nos encontramos aqui na Terra como se estivéssemos em um feriado ou se estivéssemos de férias. Então ele diz o seguinte, não é um feriado que nos tenha sido dado para repouso. Não estamos aqui em repouso, não estamos aqui em férias, mas um curso de aprendizado intensivo. Sem sombra de dúvida, conforme já estudamos em lições anteriores, palavras de Emmanuel, palavras de André Luiz, nós estamos aqui em um educandário, nós estamos aqui em um instituto de ensino, nós estamos também aqui em tratamento, estamos em uma enfermaria, conforme a última lição que estudamos, o capítulo anterior que estudamos na data de ontem. Então ele diz ainda, Pastorino, procuremos, pois, todos nós, conforme ele nos chama a atenção aqui, procure, pois, aprender o máximo. Então é preciso sim aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Então aqui, Pastorino, ele nos chama a atenção que é preciso aprender ao máximo e aplicar na nossa vida o maior mandamento que Jesus nos deixou. Ame a todos indistintamente e verás a felicidade morar dentro do seu coração. Então aqui ele nos chama a atenção para aquilo que Jesus nos ensina, nos ensinou há 2000 anos e continua nos ensinando, a necessidade de aprendermos a amar, a necessidade de aperfeiçoarmos em nós aquela maior mediunidade, que é a mediunidade de amar. E aí, Pastorino encerra aqui dizendo o seguinte, viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos viver a nossa vida conforme Jesus viveu a dele aqui na Terra, exemplificando constantemente através das nossas ações, as menores atitudes do nosso dia a dia, a prática do amor verdadeiro, aquele amor desinteressadamente. E aí, fechamos este parêntese nas palavras de Pastorino e chegamos aqui nas palavras de Emmanuel, no capítulo de número 23, onde ele nos fala sobre essa criatura. E aí, nós já podemos fazer aquele questionamento em relação ao nosso comportamento, principalmente quando alguém nos prejudica, ou que nós achamos que nos prejudicou, ou que nos feriu, que via de regra nós questionamos, quem é essa criatura? Quem é essa criatura para agir desta forma na nossa vida, na minha vida? Quem essa criatura acha que é para agir desta forma? Então Emmanuel nos diz o seguinte, logo na primeira linha, essa criatura que te atinge é o cadinho que te aprimora. Então aqui ele nos chama a atenção que essa criatura que pisa, simbolicamente falando, que pisa no nosso calo, que coloca o dedo na nossa ferida e nos atinge principalmente no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa arrogância, prepotência, em que nós nos julgamos ser maiores e melhores do que as outras criaturas. Então ele nos diz que essa criatura que via de regra nós reclamamos, nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós condenamos, essa criatura é aquele forno em alta temperatura que nos aprimora, já que esse cadinho que ele utiliza aqui, exatamente nesse caso buscando a definição desta palavra
cadinho lá no nosso dicionário, esse cadinho é aquele local no forno onde se faz a fusão de metais, principalmente de metais, é aquela parte que mais aquece, que é ali aquele local como se fosse ali um vaso onde vai fazer ali a fusão, derreter e fazer a fusão de metais. Ao mesmo tempo, no sentido figurado, conforme nos diz o dicionário, que o cadinho também é o lugar onde se mesclam ideias diferentes. Então, sem sombra de dúvida, que estes que nos atingem é esse cadinho que nos tempera, é esse cadinho que Deus colocou na nossa vida para o nosso aprimoramento. Mas, via de regra, como nós ainda não aprendemos a lição, nós reclamamos, nós achamos que estas criaturas que foram colocadas na nossa vida estão aí simplesmente para nos prejudicar, atrapalhar a nossa caminhada. Mas, naqueles sinônimos espirituais que André Luiz, que Emmanuel nos mostra, esses que nos atingem, na verdade, eles estão aqui para nos auxiliar. São verdadeiros professores na nossa vida. Um dia, sem sombra de dúvida, nós enxergaremos desta forma. Então, Emmanuel segue dizendo o seguinte: que seria da pedra sem martelo que a burile? Então, aqui ele nos chama a atenção que estes que nos atingem, eles funcionam também como se fosse um martelo, um buril que é utilizado para burilar uma pedra bruta para nascer dali um diamante altamente precioso ou uma parte de ouro que está ali incrustada em uma rocha. Então é preciso, sem sombra de dúvida, este martelo, esta ferramenta para burilar aquela parte rústica para nascer dali algo belo. Então aqui exatamente este que nos atinge, essa criatura que via de regra nós reclamamos em relação ao seu comportamento, ela é exatamente este martelo que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, se utiliza para nos auxiliar nesse nosso crescimento, no nosso burilamento. Mas, via de regra, nós ainda não enxergamos desta forma. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte: não fujas à presença de quem te humilha e te fere. Então aqui ele nos fala que nós não podemos fugir e não deveríamos fugir daquelas criaturas que nos humilha e nos fere, porque elas, quando agem desta forma, estão também nos auxiliando. Mas como nós ainda não enxergamos essas criaturas desta forma, desta maneira, via de regra nós queremos distância dessas criaturas. Mas é lógico, nós sabemos que boa parte de nós ainda não temos condições de convivência com estas criaturas. Mas não podemos, conforme Emmanuel nos fala aqui, fugir destas criaturas, fugir da presença dessas criaturas, porque enquanto estivermos fugindo, não aprenderemos as lições, todas as lições que precisamos aprender e que, se não fugíssemos, já teríamos aprendido. Não estamos falando aqui e afirmando que precisamos estar aos beijos e abraços com essas criaturas. Não, de forma alguma, não é isto. Mas não fugir, não perder as oportunidades para o aprendizado. E aí ele nos diz ainda o seguinte: Deus que palpita em ti, vive também nos outros. Ou seja, o mesmo Deus que palpita em cada um de nós, também palpita, é a mesma vida que palpita naqueles que nós julgamos ser aquelas criaturas que nos prejudicam ou que foram colocadas no nosso caminho simplesmente para nos prejudicar. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte: quem te bate ou injuria, vem ensinar-te o amor. Aí às vezes a gente pode pensar, mas espera aí, o Emmanuel está
falando algo que não está correto. Como que eu vou entender? Como que eu vou aceitar aquela pessoa que está me batendo, que está injuriando, que está me caluniando constantemente, como sendo aquela criatura que foi colocada no meu caminho para ensinar-me a amar? Então nós precisamos sim abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente, abrirmos a nossa visão espiritual para enxergarmos as coisas como elas devem ser enxergadas. Porque realmente essas criaturas que nos prejudicam, elas estão aí exatamente para nos ensinar o verdadeiro amor, ou seja, aquele amor incondicional, assim como Jesus exemplificou. E para ampliarmos, já que Emmanuel falou sobre esta necessidade de aprendermos a amar, que essas criaturas que nos batem, que nos injuriam, que nos caluniam, elas estão aí exatamente para nos ensinar a amar. Prestemos atenção aí, vamos abrir um parêntese aqui nessas palavras de Emmanuel e vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Capítulo 11, que tem como título, conforme nós encontramos aqui, que tem como título Amar o Próximo como a si mesmo, onde os espíritos amigos, em especial o espírito Lázaro, em uma belíssima mensagem que tem como título A Lei de Amor, recebida no caso aqui, recebida pelos médiuns daquela época, juntamente com Kardec, e Kardec selecionou essa mensagem para colocar aqui no capítulo 11, no item 8, a Lei de Amor, e esta mensagem foi recebida em Paris, em 1862, e vamos ler aqui apenas o início desta mensagem. Depois todos nós poderemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, irmos ao capítulo 11 e chegarmos até o item 8 e lermos de uma forma bem tranquila, bem serena, palavra por palavra, frase a frase, o que o Espírito Lázaro nos falou aqui sobre a lei de amor. Então Lázaro começa esta belíssima mensagem nos falando o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então aqui nos chama a atenção que todo o ensinamento, toda a doutrina de Jesus, todos os ensinamentos que Jesus deixou exemplificados e que nós os encontramos nos 4 evangelhos que nós temos lá no Novo Testamento, Jesus simplesmente exemplificou o amor e que tudo se resumiria nesta única palavra, ou seja, em amor. Então é por isso que ele nos diz que o amor resume a doutrina inteira de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E mais adiante ele nos diz o seguinte: em sua origem, ou seja, no início da nossa caminhada, nós tínhamos apenas instinto. Quando nós avançamos um pouco mais, nós alcançamos as sensações. Quando nós avançamos um pouco mais, nós alcançamos também os sentimentos. E ele nos diz que o ponto delicado desse sentimento é exatamente o amor. E aí ele nos diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, quando nós verdadeiramente aprendermos a amar, nós não iremos olhar simplesmente a nossa individualidade, a nossa personalidade, sumirá aquele personalismo nosso. Então, ele nos diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, e aí ele nos chama a atenção: ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então aqui ele nos chama a atenção que felizes são aqueles que, ultrapassando aquela condição de humanidade, ama a todos indistintamente. E você pode questionar, peraí, mas como ultrapassar a condição de humanidade se ainda nós não alcançamos, se ainda não alcançamos verdadeiramente
à condição de humanos. Então aqui ele nos diz que para amar de forma indistinta, é preciso que nós avancemos e ultrapassemos essa condição de humanidade e cheguemos à condição de um espírito crístico. Porque, sem sombra de dúvida, existe uma diferença enorme entre um espírito cristão e um espírito crístico. Porque o espírito cristão ainda ama ou diz amar impondo condições, fazendo escolhas. Agora, um espírito crístico, peguemos a figura maior que nós temos aqui como exemplo, guia e modelo, Jesus de Nazaré, um espírito crístico, ele ama, ele simplesmente ama, ele não impõe condições, ele ama indistintamente. Então é preciso que nós nos esforcemos para chegarmos à condição de humanidade e depois continuemos o esforço para ultrapassarmos essa condição de humanidade, chegarmos à condição de um espírito crístico para amarmos indistintamente. Sem sombra de dúvida que todos nós, conforme Jesus nos disse, que nenhuma das suas ovelhas se perderiam e que todos nós um dia teríamos condições de fazer tudo o que ele fez e muito mais, então todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos crísticos. Então aqui fechamos este parêntese nas palavras do Espírito Lázaro para voltarmos aqui à última frase de Emmanuel neste capítulo 23 para encerrarmos as nossas reflexões para este momento. Então Emmanuel, na última frase, ele nos diz o seguinte, já que estamos falando de amor, ele nos diz: ama e serve. Ama e serve que um dia Deus te libertará. Então aqui ele nos chama a atenção que é necessário amar e servir. E que Deus um dia nos libertará. Aí é preciso que nós lembremos aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conheçamos Deus verdadeiramente, conforme nos diz aqui Emmanuel, porque um dia Deus nos libertará do cativeiro onde nós nos encontramos para o nosso aprendizado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos e tenho certeza que não estou aqui para dar aula de Evangelho do Cristo, aula de doutrina espírita para ninguém, aula de doutrina cristã para ninguém. Estamos aqui em aprendizado. Estamos aqui apenas na condição de facilitador, um semeador do Evangelho. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.